olha aí, olha eu aqui para falar para você agora de física, tá certo? Vamos ver um pouquinho da física aí que você precisa aprender para passar no seu concurso. Uma física tranquila, uma física sossegada, que você não vai ter problema nenhum em identificar as informações e aplicar na hora da sua prova, tá certo? A primeira coisa que nós vamos ver aqui agora é o trabalho, tá certo? O trabalho ele está intimamente relacionado à força. Por quê? É o trabalho de uma força que produz deslocamento de um corpo, tá certo? É o trabalho de uma força que produz deslocamento de um corpo, tá certo? Ele está intimamente ligado ali com a força, tá? O trabalho da força que produz o deslocamento, tá certo? A unidade do trabalho é o joule, tá? Só para você não se perder aí, tranquilo? Olha essa observação aqui. Quando a força tem a mesma direção do movimento, o trabalho realizado é positivo. Então, se você produz uma força em determinado sentido e o deslocamento acontece nesse mesmo sentido, esse seu trabalho é dito positivo, tá certo? Maior que zero. Tá? Agora, se a força que você produz, porém o movimento é contrário, tá certo? Ó, quando o trabalho realizado tem direção oposta ao movimento, tá certo? Você aplica uma força, mas o movimento é contrário à força que você está aplicando, esse seu trabalho é negativo, tá? Esse seu trabalho é negativo, tá? Você pode pensar, por exemplo, aí num corpo lançado para cima, tá certo? Você aplicou uma força, né, para cima, mas a força que tem é o peso que é virada para baixo, o movimento está para cima. Olha lá, o peso, que é a força, está para baixo, mas o movimento está para cima. Isso seria um exemplo de trabalho negativo. Só para você começando a se familiarizar com a informação, tá? Olha lá a fórmula para a gente calcular o trabalho. Presta atenção, a gente vai trabalhar muito fórmula, tá? A gente vai precisar saber os componentes da fórmula, vai pegar nas informações da questão e vai substituir e vai achar tudo aquilo que a gente quiser. Tudo aquilo que a gente quiser a gente vai conseguir achar, tá? Baseado nas fórmulas. Então, o trabalho, não é isso? Que é representado por essa letra, tá certo? A letra tal, do grego, tá? É força vezes ΔS. ΔS, que você pode entender como sendo o deslocamento, não é isso? Deslocamento, tá? Deslocamento, tá certo? Então, ΔS é o deslocamento. Então, esse trabalho vai ser força vezes ΔS quando a força for paralela ao deslocamento. Paralela. Por exemplo, você tem um deslocamento reto e a sua força também é reta, tá certo? Então, você vai calcular o trabalho por aqui, força vezes ΔS. Porém, existe uma outra maneira de você calcular o seu trabalho, que é força vezes o cosseno do ângulo, tá? E a gente já fala disso aqui, vezes o ΔS, quando a força não é paralela ao deslocamento, tá certo? Imagine que você tem aqui um bloco, tá? Sobre uma superfície, tá certo? Só que você aplica uma força, preste atenção, você aplica uma força inclinada, tá? Você aplica uma força inclinada e ela forma com o eixo paralelo, ela forma um ângulo θ. Tá vendo? Então, o seu trabalho, não é isso? Vai ser calculado força vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento produzido, tá? Então, só se liga para você não errar. Ah, então em todas eu posso colocar o cosseno? Pode. Em todas você pode. Sabe por quê? Porque quando a força é paralela, o ângulo é zero. E o cosseno do ângulo zero equivale a 1. Então, você resolveu a sua vida por aqui, ó. Trabalho é força vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Lembrando que quando a força é paralela ao deslocamento, o ângulo é zero e o cosseno de zero é 1. Então, está resolvido. Você fica com essa fórmula aqui. Tranquilo? Muito bem. Agora, olha aqui. Trabalho da força-peso, tá certo? Trabalho da força-peso é o peso vezes a variação de altura, tá? Mas o que é o peso? O peso é massa vezes a gravidade. Então, o trabalho da força-peso, massa vezes a gravidade, vezes a variação de altura, o ΔH, vulgo variação de altura. Tranquilo? Veja que o trabalho não tem dificuldade. Veja que o trabalho é super tranquilo.
beleza? Lembra que eu falei um tipo de trabalho negativo, né? Que é o trabalho da força-peso. Imagine que você lança um objeto para cima, como o peso é voltado para baixo, o movimento está para cima, eles são contrários, então isso gera um trabalho negativo, tá certo? Só para você ir se familiarizando, só para você ver que é muito tranquilo, muito sossegado. Basicamente, conceito e fórmula, substituição na fórmula e você acha o que você quer. Tranquilinho? Muito bem, então vamos ver agora outro assunto aí, acompanha. Olha aí, ó. Agora nós vamos ver as potências, tá? Observe que as coisas elas começam a se organizar, porque uma coisa vai dependendo da outra. A potência nada mais é do que o trabalho em função do tempo. Opa, mas nós acabamos de ver o trabalho. Exatamente, o trabalho de uma força que produz um deslocamento. Isso. Então observe que as coisas começam a se organizar. Então a potência, né, que você vai representar por pot, é o trabalho em função do tempo. Então a potência, olha aqui, ó, é o trabalho em função do tempo. Só que o trabalho eu sei o que é. O trabalho é força vezes o deslocamento, não é isso? Força vezes deslocamento. Opa, mas espera aí, ó. Isso aqui também eu sei o que é. Variação do espaço pela variação do tempo, ele tem um nome. Que nome? Velocidade média. Ah, é mesmo. Então a potência também pode ser força vezes a velocidade média. Ah, professor, é isso mesmo? É, porque a potência é o trabalho em função do tempo, mas o trabalho é força vezes deslocamento. E o deslocamento dividido pelo tempo é a velocidade média. Então, a potência também pode ser força vezes a velocidade média. Observe que você tem duas fórmulas para calcular a mesma coisa. Ah, e pode acontecer? Lógico que pode. Vai depender dos dados que a questão lhe trouxer, tá certo? Para você ver o que você vai fazer. Tranquilo? Muito bem. A unidade da potência é o watt, tá certo? Representado pela letra W, tá certo? Devemos saber as unidades? Devemos, para a gente não se confundir. Como é muita fórmula que a gente vai aprender, como é muita coisa que a gente vai trabalhar, a gente deve estar sempre se ligando nas unidades, nas fórmulas, segmentando, dividindo, para a gente poder se resolver na hora que aparecer uma questão. Tranquilo? Aí temos outras unidades, na verdade duas variações do watt, o kilowatt, não é isso? E o megawatt. O kilowatt é 1000 watts, tá certo? E o megawatt é 1 milhão de watts, ou 1000 quilowatts. Tá, isso aí pouco nos interessa. Essas transformações a gente consegue ver. Agora olha aqui, duas unidades que eu devo saber. Não se preocupe que a regra é que a prova lhe dê. Se ela lhe der um valor em cavalo-vapor, em horsepower, ela lhe dê o valor padrão do watt para poder você fazer as transformações. Se não der, aí fica complicado, porque eu não vou dizer para você decorar isso aqui. Você já vai ter que aprender tanta fórmula que eu não vou dizer para você decorar quanto vale um cavalo-vapor em watt, quanto vale um horsepower em watts, tá certo? Mas essas unidades são importantes e interessantes, que é o CV, né, o cavalo-vapor, que é 735 watts, e o horsepower, né, que é 746. Ah, mas não era a mesma coisa? Não, você está acabando de ver que não é a mesma coisa, tá certo? São duas unidades diferentes. Tem uma diferencinha aqui de 11 watts de uma para outra. Tranquilo? Bom, potência é sossegado, potência é isso. Então observe como você consegue conectar as informações, tá certo? Veja como você consegue conectar as informações. E é isso que você vai ter que fazer. Você vai segmentar as informações, mas ao mesmo tempo você vai conectá-las, para você ver o que você pode fazer dentro daquela estrutura. Tranquilo? Agora olha outro assuntinho aqui, ó, as colisões, tá certo? Isso é um assunto que pode estar presente na sua prova, tá? Presta atenção, um choque entre dois corpos, ou mais de dois corpos, tranquilo? Colisões, o que é que nós devemos saber? Que nas colisões, em regra ou em geral, as forças externas são desprezadas, o que gera um sistema isolado, tá certo? O que gera um sistema isolado. Isso é interessante? Sim, porque aí eu sei que a quantidade de movimento após a colisão é igual à quantidade de movimento antes da colisão. Esse Q é quantidade de movimento, tá certo? Esse aqui é quantidade de movimento, que você já viu, tá? Então você sabe do que eu estou falando, tá certo? Esse Q é quantidade de movimento. Após a colisão é igual à quantidade de movimento antes da colisão, tá certo? E a quantidade de movimento, apesar de você já ter visto, mas eu vou lhe falar aqui novamente, que é a massa vezes a velocidade, não é isso? A massa do corpo vezes a velocidade com que ele está, tá? Então o que é que eu tenho que saber das colisões? Que o sistema ele é isolado, não é isso? Que as quantidades de movimento são preservadas. Então, após o choque, ela é igual
a antes do choque, antes da colisão. Tranquilo? Muito bem. Daí eu venho a uma situação muito interessante, porque se a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, então a massa de um corpo vezes a sua velocidade antes do choque, mais a massa de outro corpo, do outro corpo, vezes a velocidade dele antes do choque, é igual à mesma massa do corpo vezes a nova velocidade dele, depois do choque, não é isso? Mais a massa do outro corpo vezes a velocidade dele depois do choque. Isso aqui é que é interessante, tá? Isso aqui é que efetivamente eu tenho que saber. Tá, mas como isso é cobrado? Calma, a gente vai já exercitar e você vai já ver como isso é cobrado. Tranquilo, fácil, sossegado. Só presta atenção, tá? Grava a informação e já a gente vai conectar essas informações e você vai ver certinho como fazer isso. Tranquilo? Olha um conceitinho muito interessante que nós devemos saber também nas colisões. O coeficiente de restituição, tá certo? Cuidado, isso aqui não é algarismo neperiano, tá? Ah, é matemática. Não, isso é física. Esse está relacionado ao coeficiente de restituição. Ele é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Porque se os corpos estão em rota de colisão, eles têm uma velocidade de aproximação e uma velocidade de afastamento. Aproximação antes do choque, afastamento depois do choque. Tá certo? Então, esse coeficiente de restituição, ele é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Coloquei aqui, ó, VAF, velocidade de afastamento, VAP, velocidade de aproximação. Tá, e para que serve esse coeficiente de restituição? Para eu saber o tipo de choque que eu tenho. Tá certo? Se é um choque elástico, inelástico ou parcialmente elástico, que é o que a gente vai ver agora. E é para isso que serve esse coeficiente. Também dentro do assunto das colisões aí, onde a gente deve saber, porque sempre deve cair uma questãozinha na nossa prova, né? Que mexe com isso aí. Tranquilo? Ah, e se não cair? Não tem problema, você aprendeu e você consegue fazer conexões com outras informações, tá? Porque a física, no final das contas, ela é um conjunto de informações que elas acabam se conectando, elas vão se encadeando e se conectando. Então, se você consegue achar a ponta do novelo, você consegue começar a desenrolar o novelo. E aí vai uma beleza. Chega uma hora que você já fez o crochê inteiro, desenrolou todo o novelo e fez o crochê inteiro. E foi sucesso. Tá certo? Então, vamos ver aí esses tipos de choque. Acompanha. Olha aí, ó. Os tipos de choque. Presta atenção que eu disse que pode ocorrer perda de energia. Ah, mas lá quando você falou das colisões, você falou que não tinha. Cuidado. Eu falei que lá não tinha ação de forças externas. É diferente de eu falar que pode ter ou não perda de energia. Presta atenção para não confundir as coisas, tá certo? Aí tem lá, ó. Uma coisa que eu posso saber já de cara é que a velocidade de afastamento, ela nunca vai ser maior do que a velocidade de aproximação. No máximo ela é igual, mas nunca ela é maior do que a de aproximação, tá certo? Porque se eu não tiver nenhuma perda de energia, a velocidade de afastamento é igual à de aproximação. Se eu tiver alguma perda de energia, a velocidade de afastamento é menor do que a de aproximação. Tá certo? Então, a velocidade de afastamento ela é menor ou igual à de aproximação. Tá? Não confunda as coisas. Nas colisões não há ação de forças externas. O sistema é isolado e vai continuar sendo. Agora, no choque, não é isso? Pode ocorrer uma perda de energia. São situações distintas, tá certo? Mas as quantidades de movimento são preservadas. Tá? Pode ocorrer perda de energia, mas as quantidades de movimento são preservadas, tá certo? Com isso, como a velocidade de afastamento é menor ou igual à de aproximação, o coeficiente de restituição ele sempre vai estar entre 0 e 1. Maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1, tá certo? Sempre. Porque se o coeficiente de restituição é velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, o que acontece? Se elas forem iguais, dá 1. Como o de afastamento é menor do que a de aproximação, fica entre 0 e 1. E se a de afastamento for 0, no caso se os corpos ficarem juntos, aí zerou. Fechou? Muito bem. E para que serve isso? Lógico que serve para eu saber os tipos de choque. Primeiro choque, ele pode ser inelástico. O que eu quero dizer quando o choque é inelástico? Que após a colisão, os corpos vão ficar juntos, tá certo? Após a colisão, os corpos se juntam um no outro. Então, o coeficiente de restituição é 0, porque eu não vou ter velocidade de afastamento, tá certo? Os corpos estão juntos e vão ficar ali juntos, tá certo? Pense quando ocorre uma batida e um carro sai arrastando o outro e fica grudado o tempo todo. Um carro entra dentro do outro, não é isso? E fica ali grudado, quer dizer, eles não se separam mais, tá certo?
parcialmente elástico. Parcialmente elástico é quando após o choque os corpos seguem separados, mas ocorre, não é isso? Ocorre perda de energia. Ocorre uma perda de energia, tá certo? Alguns dos corpos, eles seguem com velocidades diferentes, não é isso? Um do outro. E alguns deles podem seguir com uma velocidade menor do que aquele estava antes da aproximação. Tranquilo? Muito bem. E isso é o choque parcialmente elástico. No parcialmente elástico ocorre perda de energia, tá certo? Ocorre perda de energia. Então, meu coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1. Aqui é mais conceito, tá? Aqui é mais conceito, mas nós devemos saber os conceitos, para a gente saber o que a gente está fazendo. Por fim, nós temos o choque perfeitamente elástico, tá certo? Que também, após o choque, os corpos seguem separados, mas não há perda de energia. Presta atenção, porque não há perda de energia, tá? Não há perda de energia. Então, o coeficiente de restituição é igual a 1. A velocidade de afastamento é igual à de aproximação. Os corpos têm velocidade diferente, mas a velocidade com que eles se aproximaram é igual à com que eles vão se afastar, tá certo? Porque a quantidade de movimento foi preservada, não teve perda de energia. Tranquilo? Muito bem. Então é isso. Agora nós vamos ver como a gente faz para efetivamente usar isso aí, tá? E eu vou mostrar para você a partir de agora, tá certo? A gente vai fazer algumas questãozinhas aí para você entender como isso acontece. Acompanha comigo aí a primeira questão que a gente vai fazer. Vamos ler. Um grupo de pessoas, por intermédio de uma corda, arrasta um caixote de 50 kg em movimento retilíneo praticamente uniforme, na direção da corda. Sendo a velocidade do caixote 0,50 metros por segundo e a tração aplicada pelo grupo de pessoas na corda igual a 1.200 Newton, o trabalho realizado por essa tração em 10 segundos é no mínimo igual a... Olha aqui, ó. Os dados da questão. Velocidade de 0,50 ou 0,5, dá no mesmo. Tempo de 10 segundos, uma força de 1.200 e uma massa de 50 kg. Foi falado de algum ângulo entre essa força? Não foi, não é isso? Então nós temos o trabalho paralelo, não é isso? Então como a gente calcula o trabalho? Trabalho, força vezes a variação do deslocamento. Tá, eu tenho uma força, beleza, mas eu não tenho uma variação do deslocamento. Ih, professor, e agora? Agora é a hora que eu comecei a me desesperar, porque eu já não sei física. E apareceu uma situação dessa e complicou. Não complicou nada. Você já viu que velocidade é ΔS sobre ΔT. Ah, é? Eu vi. Exatamente. E ele me deu uma velocidade de 0,5. O ΔS eu quero achar. Só que ele também me deu um tempo de 10. Ah, professor, e agora? Agora você faz meios por extremo, ó. Você multiplica cruzado. Então, a variação do espaço é de 5 metros. Então agora eu consigo aplicar a fórmula. Exatamente. Então, a questão está pedindo o trabalho. Então, o trabalho é 1.200, que é a força, está aqui, vezes o deslocamento, que é 5. Então, o trabalho é 6.000 joules. Professor, mas não tem 6.000. Tá, não tem. Qual o problema? Tem problema. Quantos zeros tem aqui? Ah, tem 3. Então, 3 significa que é 10 elevado a 3. Ah, tá. 6 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, ó, toda vez que você tiver zeros, você conta quantos tem e fica 10 elevado a n, que é a quantidade de zeros. Como tem 3 aqui, é 3. Professor, se tiver 0 e vírgula, aí eu conto para trás, aí você coloca menos, tá? Quando acontecer, a gente mostra, quando acontecer, a gente faz, tá certo? Mas é isso aqui, ó. Ah, professor, realmente tem uma resposta aí. A letra D, exatamente. A letra D, tá? D de dedicação, que se você tiver um pouquinho de dedicação, você consegue aprender, você consegue fazer. Porque não é difícil. Basicamente é fórmula. Olha os dados da questão. Olha a fórmula. Ah, mas eu não sei o espaço. Ah, mas eu sei achar. Porque eu sei que a velocidade é o espaço pelo tempo. E aí eu faço a questão sem maiores problemas. Tranquilo? Facinho, né? Letra D. Aprendi a representar ainda com a potência de 10. Tá feita a minha questão. Professor, e essa massa? Tá, você precisou dela? Não. Então por que ela está aqui?
Pode deixar ela aí, ela vai fazer diferença? Ah, mas eu queria usar. Tá, mas não é para usar. Se a questão não pediu nada relacionado à massa, por que você vai querer insistir em usar? Não é para usar. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima questão, então. Para verificar se o motor de um elevador forneceria potência suficiente ao efetuar determinados trabalhos, esse motor passou pelos seguintes testes. 1. Transportar 1.000 kg até 20 metros de altura em 10 segundos. 2. Transportar 2.000 kg até 10 metros de altura em 20 segundos. 3. Transportar 3.000 kg até 15 metros de altura em 30 segundos. 4. Transportar 4.000 kg até 30 metros de altura em 100 segundos. O motor utilizará maior potência ao efetuar o trabalho correspondente ao... Olha aqui, ó. A questão quer saber em qual dessas situações eu tenho maior potência utilizada pelo motor, tá certo? Ah, professor, mas como é que eu calculo potência mesmo? Ah, peraí, potência é força vezes a velocidade. Não, professor. Potência, né? É o trabalho dividido pelo tempo. Isso, é isso mesmo. Potência, o trabalho é força vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Ah, é verdade. Deslocamento dividido pelo tempo. Ah, isso é velocidade. Então a potência é força vezes a velocidade média. Tá certo, professor, entendi. Só que cadê a força aqui? Se você prestou atenção, a questão falou em 1.000 quilos, 20 metros de altura. Então, se é a altura, qual é a força? Ah, é o peso. E como eu calculo o peso? Bom, eu sei que o peso é massa vezes a gravidade, tá certo? Então, em 1.000 quilos vezes 10 vai dar 10.000 newtons, não é isso? Para o 1. Tá, e para o 2? Bom, se eu vou multiplicar todas as massas por 10, já que o peso é massa vezes a gravidade, mas da onde é que o peso é massa vezes a gravidade? Do que você já aprendeu sobre forças, sobre lei de Newton. Você sabe que força-peso é massa vezes gravidade. Então é só você fazer. Mas como eu descubro? Pela altura. E como é que eu sei que a gravidade é 10? Porque quando a questão não dá, a gravidade é 10. Pronto, já lhe dei todas as informações. Tá, então qual seria o peso aqui no 2? O peso no 2 é 20.000 newtons. É verdade. E o peso no 3? O peso é 30.000 newtons. É verdade. E o peso no 4? O peso no 4 é 40.000 newtons. Professor, então se o peso é maior no 4, eu devo usar mais potência na situação 4. Calma. Presta atenção. Vai com calma. Tá certo? Por quê? Porque a potência é força vezes a velocidade. A força eu já tenho, que é o peso. Agora eu vou calcular a velocidade. Mas como eu calculo a velocidade? Velocidade é espaço pelo tempo. Observe que eu tenho o tanto que ele vai andar em quanto tempo? 20 metros em 10 segundos. Então 20 dividido por 10, a velocidade é 2 metros por segundo. É mesmo. Então aqui, 10 dividido por 20. Então aqui minha velocidade é 0,5 metros por segundo. Calculando 10 dividido por 20. E aqui, olha, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 15 dividido por 30, 0,5 metros por segundo. Tá certo? 15 dividido por 30. Tá, e aqui, ó, 30 dividido por 100. Lembrando que é espaço por tempo. O espaço é 30, o tempo é 100. Então a velocidade é 0,3 metros por segundo. Tá, então agora é só eu calcular. Exatamente. Porque agora você tem a força de cada um e a velocidade de cada um. Então agora é só você fazer. Tá certo? Presta atenção. Eu calculei a força, peso de cada uma situação e a velocidade de cada uma situação. Por quê? Porque eu sei a massa e se a altura é peso e peso é gravidade e gravidade é 10. Então eu multipliquei. E a velocidade eu achei porque eu tenho os espaços e os tempos que foram percorridos. As alturas nos tempos percorridos. Pronto. Então vamos calcular a potência na situação 1. A potência é força, 10.000 newtons, vezes a velocidade 2. Então eu tenho 20.000 watts. Não é isso? Na situação 2, olha lá, ó. Presta atenção, 10.000 newton, força vezes a velocidade 2, 20.000 watts. Na situação 2, a minha potência é, quanto que eu tenho de peso? Eu tenho 20.000 newton. E a velocidade? 0,5. Tá, e quanto dá 20.000 vezes 0,5? 0,5 é a metade. Então dá 10.000 watts. Tá certo. E na situação 3, olha lá, na situação 3, a potência
é 30 mil, porque o meu peso é 30 mil, vezes 0,5 também, que vai dar quanto? Opa, dá 15 mil. 15 mil watts, tá certo. E na situação 4? Tá, na situação 4, que eu acho que é a que dá mais, né? Porque deu 40 mil newtons, né? O peso. Só que olha a minha velocidade, 0,3. E quanto dá 40 mil vezes 0,3? Ah, dá 12 mil. Tá. Então, em qual situação foi desprendida maior potência? Ah, foi na situação 1. Olha aqui, ó. 20 mil watts é a que tem maior potência. Tá certo? Aqui é 10 mil, 15 mil, 12 mil. Então, a que tem maior potência é a situação 1. Aí você vai lá e marca a letra C, tá? Que fala que é a situação 1, aquela que utiliza a maior potência do motor. Ah, é só assim que eu calculo? É, só assim. Não tem segredo, não tem dificuldade. Se você quer, você vai conseguir, tá certo? Então segue na próxima questão aí. Um condutor, ao desrespeitar a sinalização, cruza seu veículo de 5.000 quilos por uma linha férrea e é atingido por um vagão ferroviário de 20 toneladas, que trafegava a 36 km por hora. Após o choque, o vagão arrasta o veículo sobre os trilhos. Desprezando-se a influência do atrito e a natureza do choque como sendo perfeitamente inelástico, qual a velocidade em que o veículo foi arrastado? Olha aí, ó, questãozinha de choque. Vê lá o que a informação diz. Um carro de massa, né, um veículo de massa 5.000 quilos, um trem de 20 toneladas e um trem a uma velocidade de 36 km por hora, tá certo? Aí diz que o carro cruzou a linha, então há que se entender que o carro parou sobre a linha, tá certo? O trem foi lá e levou. O que ele diz? Que o choque é inelástico, que o carro e o trem ficaram juntos e quer saber com que velocidade eles prosseguiram juntos. Então o que é que nós temos? Nós temos o choque, onde a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois do choque. Tá, então a massa do carro, não é isso? Vezes a velocidade dele, mais a massa, eu vou botar aqui, do C do carro, não é isso? Massa do trem vezes a velocidade do trem, antes, não é isso? É igual a massa do carro, mais, vezes, desculpa, a velocidade dos dois, e aqui eu vou botar um D para você entender, e vou já lhe explicar por quê, mais a massa do trem vezes a velocidade dos dois. Por que velocidade dos dois? Porque se o choque foi inelástico, os dois ficaram juntos. Então os dois seguem com a mesma velocidade. Por isso que eu botei a velocidade dos dois. Tá, qual é a massa do carro? Ah, é 5.000. Tá, mas pera lá, eu tenho massas distintas, ó, quilo e tonelada, que não são tão distintas assim, porque eu sei que a tonelada é 1.000 quilos. Então 5.000 quilos corresponde a 5 toneladas. Então eu vou começar a trabalhar com a mesma unidade. Então a massa do carro, 5. Mas a velocidade dele? Bom, se ele parou e o trem levou, velocidade 0. Não é isso? Velocidade dele, 0. Tá? Mais a massa do trem, 20. Vezes a velocidade dele, 36. Presta atenção aqui. Eu estou em quilômetros por hora. Tá certo? Mas a unidade usual é metro por segundo. Ah, é verdade, professor, é metro por segundo. E como eu faço para transformar de quilômetro por hora por metro por segundo? Ah, eu divido por 3,6. Tá, e isso dá quanto? Ah, isso deu 10 metros por segundo. Pronto, você já sabe a velocidade do trem, vezes 10. Isso é igual. Se você prestar atenção, a velocidade dos dois é igual. Então, a velocidade dos dois. Só que aí, ó, tá para cada um. Então, eu tenho a massa do carro mais a massa do trem. Porque a velocidade dos dois, não é isso? Como tem mais, eu posso colocar em evidência e somar, tá certo? Então, ó, 5 vezes 0, 0. 20 vezes 10, 200. Isso é igual. 20 mais 5, é 25. Vezes a velocidade dos dois, que é vezes, tá? Não é menos, vezes. Então, a velocidade dos dois vai ser o quê? Vai ser 200 dividido por 25. E quanto é 200 por 25? É 8. Então, a velocidade dos dois é 8 metros por segundo. Tá certo? Os dois seguem juntos com 8 metros por segundo. E você viu aqui, ó, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Tá certo? E como o choque é inelástico, os dois seguiram juntos. Não é isso? Por isso que eu coloquei a velocidade dos dois. É isso, tá certo? Que você tem que fazer. É assim que você tem que calcular. Coloca os dados da questão, verifica que assunto você está tendo ali e trabalha, tá? Sem problema, sem dificuldade. Tranquilo?
Muito bem, a gente fica por aqui e vamos se encontrando mais vezes para ver um pouquinho mais de física. Um abraço.